Boa noite, meus amores, como vocês estão? Boa noite a vocês que estão no YouTube, a vocês que estão assistindo ao vivo, quer dizer, ouvindo ao vivo a live. Lá no Instagram vão ter cortes dessa live, porque eu gravo no telefone, então vocês vão ver no Instagram alguns cortes de é, eu mesmo lendo, né? Mas aqui a gente foca só na palavra mesmo. E nós vamos começar hoje o capítulo 7, parte 2 de Amós. Se eu não me engano, nós finalizamos no versículo 9 para a gente começar o 10 e finalizar. Como esse capítulo é bem curtinho hoje, só tem 17 versículos, eu acho que a gente consegue fazer o próximo, que também é curto, mas não é tão curto. Então a gente consegue fazer ele hoje também, se assim, obviamente, Deus permitir, né? Se Ele quiser que a gente finalize. Então. Vamos já pular para a live, fazer a nossa oração e iniciar aqui no versículo 10, tá? Eu vou dar uma lida no 9, só para a gente não esquecer, e aí depois, só para dar uma recapitulada, e aí iniciamos o 9, o 10, aliás, tá bom? Então, vamos lá, Pai. Obrigada por nos colocarmos aqui unidos. Nós sempre falamos isso, iniciar a nossa live sem agradecimento no coração, sem a gratidão. É, seria um ato de rebeldia quando nós aprendemos, quando Jesus próprio nunca partiu um pão sem agradecer, e nós estamos aqui agora fazendo isso, alimentando o nosso espírito com o pão da vida. Então, obrigada, Jesus, obrigada por estar presente. Nós pedimos para que o Senhor possa seu Espírito possa nos revelar aquilo que fica escondido sob os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais nessa live, que o Senhor me use como canal, que seja a sua vontade, as suas palavras, Senhor, que nós possamos aprender e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que as lives podem nos proporcionar. Não é sobre uma pessoa aqui, sou eu, ou as pessoas ao vivo, online. Senhor, é sobre a sua palavra e que ela esteja destacada sempre e que hoje nós possamos ter um resto de capítulo 7 abençoado e um novo capítulo 8, se assim for da sua vontade, mais abençoado ainda. Então, obrigada, Pai. Que o Senhor nos proteja de todos os males espirituais, carnais, emocionais, profissionais, na nossa vida pessoal. Senhor, que o Senhor possa nos revigorar, que o Senhor possa, assim como o seu Espírito faz isso, nós sabemos disso, que nós tenhamos a consciência de que temos acesso a isso, aos frutos do Espírito. Seja ele a alegria, ahm, seja ele o autocontrole, tudo, Pai, tudo que o nosso Consolador é capaz de fazer conosco. E nós pedimos o seu conselho, nós pedimos a sua mão na nossa vida, nos nossos caminhos. Obrigada também, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada por todos aqueles que, mesmo que nesse momento estejam passando por algo, nós temos a certeza de que o Senhor venceu as nossas doenças naquela cruz, Pai. Pela eternidade estaremos sempre curados. E que nessa terra o Senhor possa tocar na vida, no coração de todos aqueles que precisam de um milagre, precisam das suas mãos, Senhor, regenerando o corpo, a saúde, seja ela mental, seja ela física, seja ela financeira. Nós pedimos a sua bênção, provisão em todas as áreas da nossa vida, para a honra e a glória do seu nome. Essa live é consagrada a ti, Jesus, como sempre, e pedimos para que o inimigo não tenha acesso a nós, que sejamos invisíveis a ele, também em todas as áreas da nossa vida e que o Senhor, assim como já declarado na Bíblia a vitória, nós possamos ter nos nossos caminhos aqui também. Então, para a honra e a glória do seu nome, vamos iniciar essa live. Amém. Então, vamos lá, vamos começar. Capítulo 10, desculpa, capítulo 7, parte 2, versículo 10. Vamos só ler o 9 antes para a gente não se perder de onde a gente estava, tá? Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Eu não penso que nós terminamos esse versículo 9, mas mesmo assim, onde você está vendo? Não, peraí, o que você está vendo, moço? Um prumo. Um prumo em Israel, não vou falar mais. Não, essa parte aqui eu lembro. Então, peraí, já que eu sobreviver. Isso mesmo, tá? Então, nós terminamos assim, mas mesmo assim eu vou passar pelo 9 de novo, tá? Então, o que que a gente vê aqui? Quando Deus começa a falar dos altares idólatras, dos santuários, né? A gente sabe dos altares, de ser alto, porque sempre ficava acima da cabeça, ou acima, aliás, sempre acima da cabeça, e eram os lugares de culto. Só que para Deus.
Você vê, Deus manda nas montanhas, manda fazer um altar sempre mais alto, é sempre nos mostrando também, né, a soberania dele, sempre acima de tudo e todos. Só que Israel, o que que eles fizeram? Eles profanaram aquele espaço que era santo de Deus, né? Que essa parte aqui agora que ele está falando contra a dinastia inteira de Jeroboão, é porque a dinastia inteira de Jeroboão, que era o rei de Israel, né? Ele disse que nem a linhagem dele ia mais ter. E aqui, naquela época isso era muito importante. O rei ter toda a sua linhagem vindo, o filho, passar para outro filho, passar para outro filho, por aí vai. O reino, para que ficasse naquela família e tudo mais. Então, nesse momento, Deus mostra que não é assim. Não é porque você é um rei que o reino foi entregue a ti para a sua administração que você vai ter toda a sua família. Seria uma bênção. Imagina, pegar um rei e partir de família de filho a filho, a filho, a filho, toda a dinastia, o que Deus ensinou e tudo mais. Mas naquela época, o conceito rei não era para existir, porque só tinha Deus, mas o povo queria um rei. Então, obviamente, que passaram reis que iam de alto e baixo em relação a, como é que eu posso explicar? Rebeldia contra Deus, né? E aí, obviamente, que Deus finalizava certos reinados, né? Certos reis, eles não teriam mais chance. Como, por exemplo, um dos mais famosos, que é Saul, que teve todo o seu reinado, não foi escolhido por Deus, mas Deus, obviamente, quando ele usa para um propósito tudo, ele permite absolutamente tudo. Então, ele permitiu que Saul fosse o rei naquela época. E e aí o Saul teve todo o seu tempo, imagina, desde Davi lá atrás, pequenininho, sendo escolhido, né? Samuel vai lá, escolhe ele, e obviamente que Deus consagra, né? Davi, porque este sim foi o rei que Deus tinha escolhido, mesmo não tendo esse conceito de rei naquela época, porque Deus sempre disse: vocês têm a mim. Vocês não precisavam de outro, né, de uma outra liderança, de uma outra posição, né, de poder e tudo mais, mas eles queriam ser iguais às outras nações. O que sempre nos ensina, você não nasceu para ser igual às pessoas, você nasceu para ser você mesmo. Só que ser você mesmo em Cristo é ser chamado santo, e ser chamado santo é ser separado à parte. A palavra santo, ela significa separado à parte, ela não significa sem pecados. Então você foi chamado para ser separado à parte, para fazer diferença no mundo, para as pessoas compararem o mundo e você e dizer, nossa, são duas coisas diferentes, e você carregar o nome de Cristo nessa sua santidade. Então, nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo, mas sendo santos. E Deus tinha programado aquilo para eles, né? Então, para nós é a mesma coisa. Só que eles queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei. Nós temos o nosso, glória a Deus, Jesus Cristo, nosso rei sempre. Agora, para eles era diferente, não tinha Jesus Cristo naquela época ainda, conhecido, né? Para nós, sim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Cristo em tudo, mas para eles lá não era conhecido o tal rei. Apesar das profecias todas, eles ainda assim não acreditavam. Então, para Deus terminar uma dinastia de um rei, era como se fosse um castigo imenso para eles. Porque era uma bênção a família manter aquela dinastia, a família manter aquele reinado. E não foi assim que aconteceu. Então, Deus anunciou o fim da idolatria e da dinastia, que era completamente corrupta, né, de Jeroboão, da casa de Jeroboão, ou seja, a linhagem inteira de Jeroboão. E esses altares que a gente está vendo, eles eram todos idólatras. Eles não eram mais altares de culto a Deus, como era feito antes, de um relacionamento deles com Deus. Eram altares idólatras. Então Deus, obviamente, acabou com eles, né? E o que que é interessante a gente pegar dessa passagem, entender esse versículo, que quando o altar é falso, Deus levanta a sua mão, levanta a sua espada. Porque nem todo trono, né, gente, ele vai ficar para sempre em pé. Nem todo trono que tá ali, sustentado pelo pecado, vai permanecer. Aliás, nenhum, nem todo não, nenhum. Nenhum trono que é feito de pecado, de corrupção, que não permanece, não adianta. Então, é o que Deus está mostrando no versículo 9. Agora a gente vai para o 10, que é a nossa live de hoje, de fato, que a gente está começando. Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Deus acabou de falar que vai terminar com o reinado, né? Terminaria. Amós, não, calma. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel.
Olha só, não existe essa conspiração, mas inventaram que essa conspiração existia para prejudicar Amós. Não está muito distante do que nós vivemos na nossa vida. Às vezes, as pessoas criam conspirações e fazem daquilo uma verdade. E aí agora Amós está passando pela mesma coisa. Então ele diz: Amós está sendo tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras, porque ele está vindo com palavras de Deus, não é dele. E eles não queriam ouvir sobre esse juízo. Eles não queriam ouvir que aconteceria isso, que Deus vai destruir aquilo, que Deus vai acabar a dinastia. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. E é aí que mora o perigo. Porque quando a gente ignora o que Deus escreve, o que Deus fala, o que Deus manda, nós vamos para a destruição. E isso pode ser no modo geral, quando a gente fala de paraíso e inferno. Isso pode ser na nossa vida pessoal, falando de vida e morte espiritual. Isso pode ser em tantas outras coisas na nossa vida. Então, nós conseguimos aprender isso porque a palavra ela é muito clara. E ela diz que a nação não suportará as suas palavras. Isso não muda o que nós estamos vivendo hoje. Se você pega a Bíblia Sagrada e você passa para uma pessoa, a Bíblia Sagrada, que não conhece Deus ou Jesus, ou que não concorda com o cristianismo, ou que quer viver uma vida independente, né, do Senhor, a pessoa não vai suportar as palavras. E não é suportar de dor, porque a palavra suportar não significa suportar a dor somente. Ela não aguentar mais, ela não conseguir ouvir ou suportar, né, aquilo que está sendo dito. Então, se você disser a uma pessoa, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser santos, e aquela pessoa não entende o que é a palavra santo, ela não vai suportar aquela verdade e ela vai o quê? Rejeitar a palavra de Deus. Então, por que que é importante a gente ler a Bíblia? Por que que é importante a gente aprender a Bíblia? E por que que é importante a gente seguir a Bíblia? Porque ela é completamente perfeita, ela é segura, agora, para aqueles que a buscam. Então, para eles aqui, a nação não suportaria, porque eles não reconhecem esse Deus. Eles não têm esse Deus como o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que. Eles têm outros deuses, e esse Deus que está ali dizendo agora que vai colocar sua mão, um juízo sobre eles. Então, obviamente, que essa palavra seria rejeitada. Eles não iam querer ouvir. Então, a nação não vai suportar suas palavras. E eles estão dizendo isso para o rei. Para a pior pessoa, com ego, como é que diz? Orgulho, com tudo ali. A pior pessoa para se falar uma conspiração dessa é o rei, porque ele pode simplesmente mandar matar Amós, tudo mais. Mas Deus sempre no controle. Então, a nação não suportará. Amós está dizendo o seguinte. Aí ele vai e diz. Agora, o que que é bom a gente extrair do versículo 10? O que que é importante? Naquela época, quando Amazias era um sacerdote, tá bom? E ele era o oficial de Betel. Ou seja, naquela época, Amazias, que era aliado do rei, foi lá e falou: olha, é isso, isso, isso. Uma pessoa, quando ela não está em comunhão com Deus, ela vai criar suas próprias narrativas, suas próprias opiniões, seu próprio olhar sobre as coisas. E ele, para ele ali, porque ele não conhecia, porque imagina se fosse um aliado do rei, mas fosse um sacerdote de Deus. Aí ele diria: olha, Amós está falando isso, 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 isso. Eu, como o seu sacerdote, né? Aliás, sacerdote de Deus, mas eu, seu sacerdote aqui na terra, eu aconselharia a ouvir. Aconselharia um jejum, aconselharia conversar com Deus, buscar a orientação de Deus, mas não. Como ele era mais aliado ao homem, e não era um sacerdote de Deus, ele era um sacerdote oficial de Betel, era só o que ele era. Como ele não era, ele alimentou no ponto de vista dele, na leitura dele, da forma que ele entendeu, da forma que ele quis, montou uma conspiração contra uma pessoa que só estava fazendo o que Deus tinha pedido para ela. Então, ao invés de Amazias pensar, bom, eu prefiro ouvir uma pessoa que está sendo chamada, né, por Deus para falar conosco, para profetizar algo que vem de nós. O que é o profetizar? Falar por. Então, por Deus, ele chega ali e fala, ele não faz isso. Ele se corrompe, não se arrepende, acusa a morte, está traindo politicamente o rei, que é uma traição digna de morte e tudo mais. Conspira, o que é o conspirar? Né, distorcer.
o que que era o que que a mensagem toda, distorce tudo que ele tinha mandado, tudo que Amós tinha mandado, toda a profecia que Deus tinha enviado através de Amós, dizendo que aquilo ali era é, uma rebeldia, uma rebelião. Aí, obviamente, que a religião se uniu ali com o poder o quê? Político e silenciou ele, né? Aliás, silenciou não, para silenciar ele. Então, o que que acontece? Ali a gente tem eles completamente institucionalizado, e ali é uma religião institucionalizada completamente, uniu com o poder político que ele tinha, que é o político dele sendo o rei, ele está numa posição política, né? Reinando para o povo de Deus, e aí ele usa esse combo para silenciar Amós. E isso não é diferente do que nós vivemos hoje. A religião e política. Por isso que existe um termo que a gente fala que você não pode misturar church e state, né? Que a gente fala. Então, é como se fosse misturar a igreja com o Estado. É pôr a lei com a religião. Porque quando elas se misturam, fica bem perigoso. E nós temos isso, né? Nós temos uma religião que ela é bastante política, ela predomina bastante as decisões políticas em vários países, em vários lugares, e isso é poderoso e ao mesmo tempo perigoso, né? Então, o sistema religioso deles ali não gosta de Amós, eles detestam o profeta. Mas o que que acontece com isso? Dizendo o quê? Que Deus não é Deus que está falando por ele. E usando o poder. E esse poder amedronta as pessoas. Esse poder, como é que eu posso explicar? Remolda crenças, tradição. E isso tudo a gente vai falar quando a gente chegar no Novo Testamento, que, aliás, falta um mês e acho que uma semana ou 2 semanas para a gente já iniciar o Novo Testamento. Então fiquem ligados, porque nós já estamos chegando no Novo Testamento. Então, o que acontece? Quando o sistema deles, né, odeiam ele, eles criam as suas próprias regras. E é o que acontece, mesmo tendo que estar servindo Deus como rei e como sacerdote, tanto Amazias como Jeroboão, não, não é o que faz. Eles não fazem isso. Eles fazem a si próprio. Como é que diz? Eles fazem tudo para si. É o poder de cada um ali. E eles usam essa politicagem para dominar o povo. E isso acontece. A unção de dois poderes pode controlar um povo, pode amedrontar um povo, pode. E existe uma religião específica que foi criada dentro desse medo. Misturou o poder político que tinha com o cristianismo, e aí misturou o cristianismo que existia puro e cru somente, né, com o poder político. E esse poder político, eles tinham vários deuses, várias imagens esculpidas, várias crenças, e eles se misturaram porque o povo com medo de morrer, de ser perseguido, por aí vai. Mas a gente vai falar sobre isso outra hora. Então ele diz: a nação não suportará as palavras, porque é isso. Quando a verdade incomoda, né? Na verdade bíblica incomoda, principalmente, né? As pessoas começam a acusar de quê? Traição, rebelião, crime, e por aí vai, né? Então se cala a verdade, se cala o que poderia fazer diferença, salvar vidas e por aí vai. Mas quando o poder religioso está com o político, aí sim dá problema. Então, lembrando que não é a política e não é a religião em si, são os homens. Não esqueçam disso, são os homens. Nós criamos os problemas, nós homens. O modus operandi do Senhor, a economia que Deus criou no mundo, a natureza, as leis que Deus criou. Lembra que a lei, ela não veio para salvar. Não esqueça disso, a lei veio para condenar. Tem uma lei, porque eles faziam algo errado. Quando fizesse algo errado, usava aquela lei para poder condenar. Faz o quê? Quanto tempo? Qual é a punição? Qual é a correção? Então a lei, ela não salva ninguém. A lei punia as pessoas pelos atos errados que elas faziam. E é por isso que nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus, ok? Onde não existem as leis especificamente, mas existem os dois mandamentos de Deus que as leis estão dentro.
Então, não é que as leis foram abonadas. É que, por exemplo, você quando escuta os dois mandamentos que Jesus deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e por aí vai. E o segundo, que é você amar o seu próximo como a ti mesmo, por aí vai. O que que você entende? Que se você ama a Deus, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai. Todas as leis que você já entendeu, os 10 mandamentos, mas não são só 10. 10 foram o que Moisés escreveu, mas eles têm muitos mais, muito mais. São mais de 600 mais 600 ordenanças e leis que os judeus tinham naquela época, né? Os israelitas tinham naquela época. Então não se engane achando que só se pode seguir os 10. Se você seguir os 10, você tem que seguir os 600. Porque aquilo foi feito. Mas como nós não estamos debaixo da lei mais, a gente segue na graça aquilo que Deus escolheu para ser o melhor GPS de caráter e moralidade para nós, que é o quê? A sua moral e o seu caráter sendo moldado pelo quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, amar o próximo. Então, como a ti mesmo. Se você ama o próximo, como a ti mesmo, e você ama Deus sobre todas as coisas, muito mais do que 600 você vai fazer, porque você vai querer uma vida que agrade a Deus, não uma vida que agrade ao homem. Lembrando que a lei, ela não foi criada para salvar, mas para condenar, ok? E eles continuam, aí ele continua dizendo, Jeroboão morrerá a espada. Eles continuam dizendo, não, aqui, nesse lugar aqui, Amazias está falando para Jeroboão, olha, é isso aqui que Amós está espalhando lá. Ele está dizendo que, ó, você vai morrer a espada, que certamente Israel vai para o exílio, ou seja, vão ser pegos como cativos, para longe da terra natal, o que ainda era pior, porque aquela terra para eles, né, era vinda de Deus e tudo mais. Então, para eles, aquela terra era super importante, obviamente, que até hoje, né? Que essa é toda a briga que acontece no Oriente Médio também, com Israel. Depois, Amazias disse a Amós: vai embora, vidente. Então, eles já não chamam mais Amós de profeta ou de, né? Que não chama. Eles chamam ele de vidente, porque já tem uma conotação negativa, tem uma conotação pecadora, tem uma conotação rebelde contra a palavra de Deus, né? Contra o que Deus tinha falado para eles, né? Palavra, porque eles não tinham a Bíblia naquela época. Então eles já mudam o tom e falam, chamam Amós de vidente, que vê o futuro, porque isso acontece, e fala, vá profetizar em Judá. E eles ainda falam o oposto, porque assim, eles são o mesmo povo de Deus. Mas tem aquela contenda entre eles. Aí Judá, que é sul, e ali agora Israel, que é lá do norte, tá falando: não, vá para Judá, vá ganhar lá o seu pão. Então, olha só a distorção que a falta da verdade faz, né? Eles usando tons errados com Amós, mandando ele embora, mandando ele ganhar, né? Como se ele fosse assim um mercenário religioso ali vendendo visões, como se fosse isso, né? E aí aquela religião deles que estava totalmente corrompida espiritualmente, né? Eles pagando, fazendo, dando, como é que fala? Suborno, ou seja, é uma corrupção espiritual, uma corrupção física. Eles expulsam quem estava falando ali com integridade, com verdade, para Deus, através, né? Deus falando através dele. E é isso que acontece, gente. É isso que acontece até hoje. Porque quem serve a Deus com verdade, por verdade, vai ser rejeitado por aqueles que servem a Deus por conveniência somente. Então vai haver conflitos. Então, às vezes, põe isso na sua cabeça, às vezes ser fiel significa ser expulso do templo também. Porque vão ter pessoas que vão ser fiéis, tem pessoas que vão falar a verdade e não vão ser bem recebidas. Porque não é conveniente para aqueles que estão ouvindo. E ali a gente está falando de pessoas dizendo que estão servindo a Deus. Eles ali do norte, Israel, dizendo que estão servindo a Deus. Então, às vezes, as pessoas que servem a Deus por conveniência não vai aceitar quem serve a Deus por verdade. E é um problema que nós temos até hoje, porque hoje você não pode falar a verdade da palavra, porque se você falar você não é bem recebido, você é isso, você é aquilo. E é óbvio que você não tem que falar a verdade machucando o próximo, julgando o próximo. Por quê?
Porque isso não cai no segundo mandamento, no segundo mandamento de Jesus, que é amar o próximo. Então, se você ama o próximo, a forma com que você fala todas as coisas também faz efeito naquele que está sendo rejeitado ou aquele que está sendo recebido. E nós vivemos num constante aprendizado sobre isso. Todos os dias nós vamos estar aprendendo sobre isso. E todo mundo passa por isso. Eu passo por isso, vocês passam por isso. E nós estamos em busca dessa aperfeiçoação em Cristo. E é necessário ouvirmos o Espírito Santo, é necessário buscarmos essa transformação, porque senão a gente vai começar a servir a Deus por conveniência. Eu falo como eu quero, eu faço como eu quero, eu ensino a palavra como eu quero, eu escuto a palavra como eu quero, eu recebo a palavra como eu quero, e não é isso que Deus quer para sua vida. A verdade, ela não muda, doa a quem doer. Agora, a forma com que você recebe, a forma com que você envia, a forma com que você escuta, a forma com que você vê, isso tudo depende do trabalho interno de cada um, da forma com que você se ama. Amar o próximo como quem? A ti mesmo. Então, se amar é importante, sem vaidade. É se amar e se entendendo filho de Deus. Você não tem como amar o próximo se você não ama a si mesmo. Não tem como você amar o próximo se você tem vários problemas internos seus. Então, como a gente busca esse equilíbrio? Na palavra de Deus. Às vezes com ajuda externa, amigos, pessoas que te amam de verdade, profissionais, de forma com que você entenda suas atitudes, de forma com que você coloque a raiz das suas atitudes, os princípios bíblicos. E a Bíblia não é contra ninguém, ela é contra o pecado. Ela não é contra nenhuma pessoa, ela é contra o comportamento. Ela não é contra nenhuma criatura de Deus. Ela é contra aqueles que se rebelam contra Deus, mas não é a pessoa, é a rebeldia em si. Então nós temos que trabalharmos em nós mesmos todos os dias. Nós vamos aprender coisas todos os dias. Às vezes vamos passar por elas, às vezes vamos só enxergá-las, vamos só ver, assistir alguém passar por alguma coisa e nós vamos aprender por ali, se você estiver espiritualmente atento. E isso é importante também. E por aí vai. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Ele disse. Por quê? Porque Betel não era mais o lugar onde Deus estava. Agora ela era considerada o santuário do rei. O rei que fez para sua idolatria. Então ali já não era mais para Deus. Então ele está dizendo: não profetize mais, porque este é o santuário do rei. Não é mais de Deus. E é basicamente isso que você está vendo. E eles estão falando isso. Isso aqui não é Deus dizendo, isso aqui é eles falando para Amós. Amazias dizendo a Amós: ó, não faça mais, porque o santuário é do rei. Olha que loucura. Um santuário que tem que estar sendo usado para glorificar Deus, para oferecer a Deus, para ofertar a Deus, para cultuar Deus. Aquele sacerdote que tinha que ser sacerdote de Deus, do reino de Deus, ele está servindo agora o homem. Ao invés de ele dizer o templo de Deus, ele fala: é o santuário do rei e o templo do reino. Reino do rei. Não é reino de Deus, como nós falamos, é o templo do reino. Então você vê como a verdade, ela não vai ser bem recebida nesse caso, e como a distorção da verdade vira conveniência para aquele que quer seguir caminhos opostos do que Deus fala. O correto era ele dizer: olha, aqui este santuário é do Senhor. Vou voltar e falar para o rei: olha, eu penso que você está fazendo errado. Eu penso, eu gostaria de te ajudar, eu gostaria de, né? Mas não. Como servo do Senhor, escolhido para ser o servo do Senhor, eu te garanto que você precisa ouvir Amós, mas não, ele faz o oposto. Então, Amós, o próprio, respondeu a Amazias. E lembra que eu falei bem no comecinho, a gente falou que ele não é profeta, Amós não era profeta, profetizando por Deus ali, mas ele não era profeta, ele não era chamado, é uma circunstância. É igual você dizer uma pessoa, ela, por exemplo, correu numa maratona. Você não pode dizer que aquela pessoa é maratonista, você pode dizer que ela correu a maratona. É igual você com o pecado. Você não pode dizer que você vive no pecado, você pode dizer que você peca. Então são coisas diferentes de você interpretar. E aqui ele diz: eu não sou profeta, eu não pertenço a nenhum grupo de profeta. Ele está dizendo, aí que tem, ou nem filho de profeta, que passaria de um para o outro, né? Então ele está dizendo: você está me chamando de profeta para eu não profetizar, mas eu não sou profeta, não faço parte disso.
Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. É o que ele está dizendo. O meu papel, o que eu faço aqui na terra é isso. Aí ele falou. E ele está falando para Amazias, entendendo que a religião se misturou ali com o governo e perdeu a essência. Porque uma vez que você fala que aquilo ali é do rei, que aquilo ali é do reino, não tem mais a essência de Deus, né? Então ele está falando: olha, eu faço isso, eu cuido de boi, eu não faço isso, eu não sou profissional da fé. É isso que ele está querendo dizer, eu não sou profissional, mas eu sou alguém chamado por Deus para falar. O Senhor me tirou do serviço, ou seja, ele não é profissional da fé, não é profeta, não é sacerdote, ele não é. Mas ele tirou ele do serviço dele, junto ao rebanho, e me disse: vá, profetize. É exatamente isso que você precisa entender. Profetizar não é ser profeta. Como é que diz? O que a gente acabou de falar, meu Deus. Você me faça lembrar. Sim, obrigada. Você pecar não te faz pecador, porque não é assim que Deus te enxerga. E ele está dizendo que, olha, Deus falou para eu só vir aqui profetizar. O que que é profetizar? Falar por. Só isso. Então, não criem religiões sobre isso. Não crie rótulos. Profetizar não é um dom específico de uma religião específica, de uma bandeira específica, de como é que diz? Uma doutrina específica, de uma igreja específica. Não existe. O modus operandi do Senhor está te mostrando aqui. Ele não era profeta, ele não falava por. Ponha o significado da palavra bem no seu coração. Ele não falava por Deus profissionalmente. Não era profeta. Mas o Senhor me tirou do meu trabalho, que é o que de fato eu sou, boleiro, que cuidava de bois, boleiro, colhedor de figos, tudo mais. Essa é a profissão dele, ok? Mas ele me tirou para profetizar a Israel, que é o meu povo. Agora veja bem, meu povo, Deus falando, né? Agora veja bem, você pode ser chamado para fazer várias coisas através de Deus. Aliás, Deus fazer muitas coisas através da sua vida. Agora, o seu propósito é diferente. Aquilo ali vai te dar como é que diz? Um rótulo, um nome, né? Mas Deus não limita a forma com que ele quer falar. Imagina se ele diz hoje, nessa bagunça que existe religiosa no mundo inteiro, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, você não pode fazer isso, a verdade é uma só. Outro dia eu vi alguém falando uma coisa dessa, que você venha na minha igreja, no Deus verdadeiro, com o pastor verdadeiro, com não sei o que verdadeiro, e a pessoa que estava falando naquele post, ela também vai à igreja. Agora, as denominações, essas coisas horrendas que foram criadas, é, é, indo contra a Bíblia Sagrada, você não vê isso em Atos? Você não vê Paulo dizendo eu sou isso, você não vê João dizendo eu sou aquilo, Paulo e João não pode se falar porque João acredita que isso é aquilo. Essa bagunça toda que foi criada não condiz com o que a Bíblia diz. Deus, aqui em Amós 7, versículo 15, está dizendo: mas o Senhor me tirou do serviço. Ele não era profissional da fé, foi chamado para falar, porque não pertence a ninguém. Esses títulos não pertencem a ninguém. Somente a Deus, a igreja. Não importa qual é a bandeira da igreja, não importa qual é a placa da igreja. Toda a igreja, você, eu, nós somos igreja, pertencemos a um só. Então, que ele seja o foco, não qual é a sua, qual é a minha, o que que você faz ali, aquela tá fazendo aquilo, aquela tá fazendo assado, aquele fala desse jeito, aquela fala daquele jeito. Essa rebeldia, porque isso é rebeldia, ir contra. Rebeldia significa ir contra a palavra de Deus. Criando inimizade entre um e outro. Parece, sabe o que que parece a religião de hoje em dia? Igualzinho, porque o ser humano muda, é a mesma coisa. Parece Israel, lá do sul e lá do norte. Vai lá, vai profetizar e fazer seu dinheiro. Igual eu tava falando aqui agora. Vai lá profetizar pros outros ali. Ué, mas é o mesmo, tá aí. É o mesmo povo Israel, é o mesmo Deus. Exato. Mas é lá do sul, lá do norte. Se separam, criam as próprias regras, Loucura que isso está fazendo hoje em dia.
enganando as pessoas, sendo pedra de tropeço na fé das pessoas para alcançarem a Deus. Ah, não, eu não posso fazer isso porque senão Jesus não vai me amar. Eu não posso. Quando a Bíblia é a única resposta. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Veja bem o que ele diz aqui. Mas o Senhor me tirou do meu serviço junto ao meu rebanho e me disse, ele não põe meu, desculpa, junto ao rebanho e me disse: vá profetize a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, porque eles não querem ouvir, não é conveniente. E pare de pregar contra a descendência de Isaac. Aqui a gente não está falando de Israel especificamente, Jacó, a gente está falando de Isaac, lá atrás, é como se fosse assim, os certos de tudo. Mas o Senhor lhe diz, sua mulher, agora o Senhor está respondendo aquilo que Amós, coitado, não tem nada a ver com a história. Amós não tem nada a ver com a história, ele está ali falando, ó, Deus mandou te dizer isso, tá? Eu só estou fazendo o que, eu só estou profetizando, ou seja, falando por Deus. Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. Os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã, ou seja, uma terra impura. E Israel, parte do norte, certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Então, o que que acontece? Cada frase dessa, cada palavrinha dessa tem um significado. E ele está falando para Amazias. Deus não falou, vai lá e diz para o rei que a rainha, vai lá e diz para o rei. Não, Deus está falando para Amazias nesse momento. E por quê? Porque Amazias foi chamado para ser sacerdote para Deus, no templo de Deus, para servir a Deus, não ao homem. Então Deus está respondendo à altura dele. Amazias, a sua mulher, ela vai virar prostituta. O que que Deus está fazendo ali? Humilhação. Porque no, como é que diz? No entendimento casamento, né? No entendimento união, aliança, ela ser parte de você, está lá se prostituindo na cidade. Então era uma humilhação. Seus filhos vão morrer. Deus está dizendo que a destruição familiar dele acabou. A esposa está sendo prostituta. Os filhos dele estão sendo destruídos. Você vai perder sua terra, ou seja, vai perder a perda material é toda, vai perder tudo material. E você mesmo, ele fala, né? E ele mesmo, você mesmo, você vai pro exílio. E você ainda vai morrer numa terra que não é santa, ou seja, separada à parte. Você vai morrer numa terra pagã, que não é santa. Então, obviamente que Israel inteiro ia ser levado como cativo, né? Mas ele estava falando para Amazias, que foi lá ainda criar uma conspiração contra Amós e por aí vai. Então, Deus, ele é justo. É o que você tem que ver sempre. Deus, ele é justo. A primeira coisa é defender Deus, a segunda coisa é defender Deus e a terceira coisa é defender Deus. Sempre. Se você acha que Deus comete algum erro, reveja a sua fé. Reveja o local do seu orgulho e do seu ego onde está. Reveja onde você está se sentindo na vida. Porque Deus, ele ensina. Porque Deus, ele humilha, mas é para ele. Para que você volte a ele. Não é porque ele te odeia, é pelo oposto disso, porque ele te ama. E é isso. Nós finalizamos hoje, que já deu tempo. Então, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 8. Você vê, eu falei, a gente pode ler o 8 porque é super curto. É meu plano. Mas de Deus não é assim. A gente vai lendo e se Deus vai parando e vai fazendo, né? A gente aprender mais. Então, não deu pra gente fazer o 8. Tudo bem. Mas amanhã a gente volta com o 8, se Deus quiser, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E bom restinho de noite. Ou dependendo do horário que você tá assistindo isso, de dia, de tarde pra você. Fiquem com Deus. Um beijo.